Livro dos Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 20, somente a parte B do versículo, tá certo? Que vai nos dizer: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ler mais uma vez? A igreja pode ler comigo? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, e te agradecemos por mais essa oportunidade e esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos como corpo teu, para falarmos da tua palavra. Meu Senhor da glória, te agradeço por cada vida, por cada alma que aqui já está, e te agradeço e peço a tua bênção por aqueles que não estão, Senhor. Vem ser conosco, nos ajuda e nos ilumina, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. E aqueles que puderem, dê uma salva de palmas ao Senhor. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e ao nosso pastor Josafá pela confiabilidade, né? E numa noite como essa, um culto de ensino, ter a oportunidade de trazer algo da parte de Deus para os irmãos. Peço que os irmãos fiquem atentos, porque Deus já falou e vai continuar a falar. Amém? Glória a Jesus. O tema que nos foi proposto, eu nunca coloco o tema, mas o meu irmão Natan me perguntou sobre um tema e eu coloquei esse tema. Não perca oportunidades. E você vai entender por quê de não perder oportunidades, tá certo? Amém? Você pode dar um glória a Deus? E nessa mesma pegada, oportunidades. Quem nunca perdeu uma oportunidade? Se nós pudéssemos retroceder, se nós pudéssemos voltar no tempo, muitos de nós faríamos ou tentaríamos fazer alguma coisa de uma maneira diferente. Porque todos nós já perdemos alguma oportunidade que nos foi ofertada da parte de Deus. Sim ou não? Me ajude. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de instigar a igreja para me ajudar, tá certo? Olhe para o seu irmão e diga: se você não der glória a Deus, olhe para ele, olhe, e diga: se você não der glória a Deus, os problemas do pastor Josafá vai passar tudo para você. Eu acho que eles querem, viu, pastor? Glória a Deus. Amém? É para descontrair. Então, oportunidades, irmãos. Nós vamos falar hoje de um personagem bíblico bem conhecido. Um dos 14 juízes que a Bíblia elabora ou enumera. 14, irmãos, mas no livro de Juízes só fala de 12. Aí você passa mais uma página da sua Bíblia e você vai ver mais 2. Você vai ver ali Samuel. Mas entre os juízes, Deus levantou Otiniel, Débora, Sangar, Jefté, Eude, Gideão e entre eles Sansão. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ninguém teve tantas oportunidades, diga oportunidades, e tantos privilégios, diga privilégios, como Sansão. Ninguém teve tantas oportunidades e tantos privilégios quanto este moço. Entre as oportunidades e os inúmeros privilégios que nós vemos na Bíblia, nós vemos que Sansão tinha um pai e uma mãe de oração. Talvez muitos de nós não tivemos um pai e uma mãe de oração. Isso é privilégio para poucos, né? O meu pastor, tanto ele teve, como a sua geração teve, e como a geração posterior está tendo, um pai e uma mãe de oração. E isso já é um privilégio.
essa é a causa de Sansão ter nascido, por ter um pai e uma mãe de oração. Mas percebam, mesmo eu e você não tendo um pai e uma mãe de oração, perceba a primeira lição que nós temos para essa noite. Mais importante do que quem foram seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Eu vou repetir. Mais importante do que quem foram seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Você hoje tem o privilégio e tem a oportunidade de conduzir seus filhos ao altar do Senhor. Talvez alguns de nós chegamos muito tarde no altar. Quando eu falo tarde, no que diz respeito à idade. Porque ainda é cedo, né? Ainda é tempo. Então, nós hoje temos essa oportunidade de conduzir os nossos filhos. E além de uma oportunidade, é uma responsabilidade. Criar filhos nos dias de hoje é um desafio. E criar filhos nos dias de hoje, dentro da igreja, é um desafio maior. Então, você tem essa oportunidade de trazer seus filhos, de ensiná-los, de conduzi-los, de como se portar dentro da casa de Deus. Mas percebam, Sansão era este que teve alguns privilégios e algumas oportunidades. Um outro privilégio, um anjo veio na casa de Sansão. Eu tenho certeza que anjo nenhum não veio nem na minha nem na sua casa. Mas Sansão recebe, na verdade, a mãe de Sansão recebe a visita de um anjo. E este agora anuncia que ela vai gerar um filho. E este filho vai ser diferente de todos os demais jovens. Vem mais uma lição para vocês e para mim. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença nessa geração. Não seja igual aos demais. Você foi chamado do meio dos iguais para ser diferente. Então faça a diferença. Seja a luz e seja o sal dessa terra. Então, Sansão agora é anunciado. Vai nascer um garoto e ele é diferente. E a mãe de Sansão vai chamar o pai de Sansão, porque o pai também queria falar com o anjo. E o pai de Sansão, Manoá, vai agora perguntar para o anjo como deveria se portar diante do menino, como deveria ser o trato. E o anjo vai dizer: o menino vai ser diferente, ele vai ser forte, ele vai ser nazireu. Eu perguntei em uma outra feita o que era um nazireu. Aí alguém respondeu: é alguém que tem um nariz grande. Aí eu me fiz de doido e me virei para o outro lado para perguntar. Aí o filho do pastor disse assim, que o nazireu é quem nasceu em Nazaré. Piorou, né? O que é um nazireu? Números capítulo 6 vai falar da lei do nazireado. E o que é um nazireu? Diga comigo e memorize. O que é um nazireu? Pessoa, diga pessoa, separada para uso exclusivo de Deus. Pessoa separada para uso exclusivo de Deus. Tem algum nazireu aí? Ah, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, o anjo vai dizer para Manoá, o menino vai ser nazireu, ou seja, ele vai ter que se abster de algumas coisas. Vai ser um jovem diferente. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Muito bem, eu gosto de igreja que lê Bíblia por isso, que a igreja sabe completar o versículo, né, pastor? Então, quem mais é dado, mais é cobrado. Então, percebam, o menino agora vai ter que se abster de algumas coisas. Não vai ser igual aos jovens da sua época. Ele não vai provar em nada da vide. Ele não pode passar navalha sobre ele.
ele não pode tocar em nada morto, ou seja, em cadáveres. Essa era a lei do nazireado. Então, percebam que Sansão já começa cheio de oportunidades. Anote isso, se quiser, ou memorize. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Mas pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. Eu vou repetir, caso você não tenha memorizado. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. Sansão agora é um jovem. Sansão vai crescendo. O texto que nós vemos falando de Sansão seria Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. No capítulo 13, que é o capítulo que nós entramos com essa introdução, Sansão vai nascer. Diga, vai nascer. Isso, Sansão vai nascer. No capítulo de número 14, a Bíblia nos narra Sansão já crescidinho. E vai mostrar alguns problemas que Sansão criou para ele mesmo. Porque tem problemas, irmãos, que somos nós que criamos para nós mesmos, sim ou não? Às vezes a gente chega para o nosso pastor e diz, pastor, estou passando por um deserto. Quem te mandou ir para o deserto? Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 4, nós vemos que o Espírito, ele conduz Jesus para o deserto. Quem conduziu? Diga o Espírito. Mas tem muitos desertos, irmãos, que nós mesmos vamos sozinhos. A gente cria um deserto e traz o problema para o pastor, sim ou não? Nós somos meio que assim. A gente emite um boleto para outro pagar. Mas vamos lá. No capítulo de número 14, já no primeiro versículo, você vai ver que Sansão viu. Diga, Sansão viu. E nós vamos entender essa noite que um dos grandes problemas de Sansão era ver demais. Era olhar para onde não devia. Sansão, no capítulo 1, ele chega para o pai dele e diz que viu. Sansão viu uma das mulheres de Tímna. E Sansão se enamora por essa mulher. Começa a gostar dessa mulher. No verso 2, você já vê ele chegando para o seu pai. Eu vi esta mulher. 2 vezes Sansão já está vendo. No versículo de número 3, ele já vai dizer, ela me agrada aos olhos. 3 vezes já está falando de olho aí. Só para você já ir se ligando. Então percebam, Sansão vê, depois Sansão conta para o seu pai que viu, gera uma discussão familiar, porque a família de Sansão vai dizer, não tem ninguém aqui que você possa gostar, tem que ser lá dos filisteus. Aí Sansão vai dizer, essa mulher me encheu os olhos. E Sansão vai vendo. Vai vendo, vai vendo. O problema de Sansão, muitas das vezes, era ver coisa demais. E às vezes, o nosso problema é estar olhando para coisa demais. Às vezes, nós estamos olhando para o que não nos é lícito. Às vezes, nós estamos olhando para o que não nos é permitido. O rei Davi, era sempre quem ia à frente nas guerras. Mas diz a Bíblia que certa feita Davi não foi. Davi ficou no palácio. Só nesse texto aí nós vamos enumerar mais ou menos uns cinco falhas de Davi. A primeira que nós já vemos é a preguiça. Que o texto vai dizer que Davi acordou depois do meio-dia. Quando Davi acorda, vai para a sacada da varanda e vai fazer o quê? Diga, vai ver. Vai ver uma mulher se banhando. E aí, daí para frente, você já sabe o problema que deu. Sim ou não? Certa feita, Abraão é chamado, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que Abraão sai da terra, mas não sai da parentela. Por quê, irmão? Pergunte, por quê? Porque ele leva Ló.
leva o sobrinho. E quando a gente desobedece, tem problema, sim ou não? Lá na frente, eles já estavam bem prósperos, e a Bíblia vai nos dizer que os pastores de Abraão contendiam com os pastores de Ló. E aí chega o momento de apartar-se. E Abraão diz: escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia vai dizer que Ló viu as campinas de Moabe, as campinas verdejantes, e aquilo encheu os olhos de Ló. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Nem tudo aquilo que enche os olhos dos homens enche os olhos de Deus. Ló viu as campinas verdejantes, mas acompanhado das campinas verdejantes estava Sodoma e Gomorra. E mais uma vez Deus teve que intervir por amor de Abraão e tirar Ló de lá. Então, às vezes, a gente pensa que Deus está fazendo as coisas por nós, mas às vezes é por amor de alguém maior do que nós. Esses dias eu vi um comentário de um rapaz que foi criado na igreja. Decidiu dar uma voltinha no mundo. E a última que eu soube agora, que estava envolvido até com macumba. E este jovem falou para alguém dizendo que quem protegia ele era algumas entidades demoníacas. E eu comentava com essa pessoa: Jesus, se ele soubesse o quanto o pai ora, o quanto que o pai se consagra, o quanto que o pai renuncia por amor a ele. Sempre eles vão atribuir a outrem, mas existe um Deus maior, que protege os nossos filhos, que protege as nossas casas, ainda que esses não vejam, ainda que esses não reconheçam, mas Deus protege os nossos filhos por amor de nós. Você pode dar uma glória a Deus? Sansão continua a sua jornada. Sansão era um cara bem teimoso. Quando queria uma coisa, tinha que ir até o fim. A Bíblia vai nos dizer que Sansão vai até Tímina. E lá ele vai até uma vinha. Vinha produz o quê? Diga uva. Todo mundo pensa que é vinho, né? A vinha produz uva. Sansão era o quê? Nazireu. Diga nazireu. Sendo nazireu, ele podia tocar na uva? Não. Mas ele estava na vinha. Talvez para sentir o cheiro do proibido. Quantos aqui já notaram que o proibido nos atrai? Sim ou não? Seja sincero consigo mesmo. Irmão, mas eu sou santo, eu também sou. Mas o proibido nos atrai. Cabe a mim e a você resistir ou não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba, Sansão agora está nas vinhas, no meio das uvas, no que não poderia estar. Sabe o que Jesus quer falar comigo e contigo hoje? Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Os lugares em que nós frequentamos revelam o que a gente procura. E não é só no âmbito físico. É no âmbito da internet também. No âmbito virtual. Não, só uma olhadinha não vai dar nada não. Não, vou olhar aqui bem rapidinho, meu pastor não está vendo não. O seu pastor aqui na terra não está vendo não, mas o sumo pastor já viu. Ninguém escapa. Então Sansão agora estava frequentando lugares que não deviam. E para piorar, a Bíblia vai nos dizer que as vinhas eram de Timnat, ou Tímina, dependendo da sua tradução. E o que quer dizer isso? Eram dos filisteus.
Então, Sansão estava frequentando lugares errados e se acompanhando com pessoas erradas. Esse Sansão era bem que desobediente, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Paulo pegou um texto lá do Decálogo, dos 10 Mandamentos, e reproduziu lá na sua epístola aos Efésios. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre esta terra e para que tu viva muito. Sansão estava desonrando seus pais. Sansão estava desonrando a Deus. Sansão estava desonrando o seu chamado. Sansão estava jogando fora as oportunidades que lhe foram ofertadas. E às vezes, quando nós olhamos para o texto de Sansão, quando nós olhamos para o texto de Jonas, a gente pega o nosso dedo indicador e a gente aponta para ele e diz: se eu fosse ele, eu faria diferente. E eu pergunto para a igreja essa noite: será? Será, irmão, que a gente ia fazer diferente? E por que nós não fazemos? Por que nós não fazemos a diferença nessa geração? Sansão estava desonrando os seus pais. Mas Sansão continua. Sansão volta. Agora chama o seu pai. Irmãos, essa história você inventou da onde? Da Bíblia, tá? O dever de casa. Juízes 13, 14, 15 e um pedacinho do 16 que nós lemos. Sansão agora volta, chama o seu pai e diz: eu quero aquela mulher. E vão até lá. Depois Sansão vai pela terceira vez até lá. E a Bíblia vai nos dizer que no caminho Sansão encontrou diga comigo, leão. Sansão encontra-se com um leão. E a Bíblia vai dizer que Sansão rasga esse leão como quem rasga um cabrito. Você já tentou rasgar um cabrito? Eu tentei rasgar um papelão lá em casa e quase que eu não consigo. Você já notou que ironia? Sansão rasga um leão com as mãos como quem rasga um cabrito. Quem é que rasga cabrito? Tem coisas na Bíblia, irmãos, que se não tivesse escrita, seria difícil a gente crer. Se a gente for contar essa história, os jovens que já estão cursando uma faculdade, se você for contar uma história dessa na faculdade, é arriscado você ser apedrejado lá. Porque ninguém vai acreditar. Nós cremos porque a Bíblia é o nosso manual de regra e conduta. Não é assim que estão ensinando na escola bíblica? Glória a Deus. Então, percebam, Sansão rasga o leão como quem rasga um cabrito. Depois Sansão vai mais uma vez. E percebam que nessa outra feita, Sansão vai no caminho, diga no caminho. Mas Sansão resolve sair do caminho. Quantas distrações estão tirando tanta gente do caminho? Tem gente que está indo tão certinho no caminho, mas quer ver. E os nossos olhos, às vezes, nos tiram do caminho. Sim ou não? Sansão agora vai no caminho, mas ele quer ver. Perceba mais uma vez os olhos de Sansão. Ele quer ver o quê? O corpo do leão. Sansão era nazireu, não podia tocar em nada morto. Mais uma vez, Sansão está desobedecendo a lei do nazireado. Sansão sai do caminho para ver o leão. E sabe o que Deus quer falar comigo e contigo essa noite? Pare de buscar. Pare de procurar por coisas que Deus já te ajudou a matar. Pare de procurar, pare de ir a lugares que Deus já te arrancou de lá. Foi tão difícil se libertar daquele vício.
foi tão difícil sair daquela situação, foi tão difícil, talvez teu pai, talvez tua mãe tenha orado incessantemente, liberta, Jesus. E agora você quer voltar para o caminho, você quer ver de novo, para de procurar. Volta para o caminho, volta, não desvia o teu olhar. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. É para frente, é sempre para frente. A nossa caminhada cristã não existe marcha ré. Essa marcha quebrou. É só para frente. Então, segue o caminho. Não deixa que as distrações desse mundo te desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Vai sempre para frente, que você vai ser feliz. Sansão sai do caminho para ver o corpo do leão. E a Bíblia diz que no corpo ou na carcaça do leão tinha o quê? Diga, mel. E Sansão começa a comer o mel. E além de comer, ainda dá para o seu pai e para a sua mãe, sem dizer de onde tinha tirado. Eu quero acreditar que era um mel tão gostoso, dentro da carcaça do leão, né? Deu até água na boca agora. Mel é bom. Mel dá prazer. Mel atrai. Falei agora há pouco. Tudo aquilo que é proibido é como um imã. Nos atrai. O pecado está sempre ao nosso derredor. Está sempre buscando uma oportunidade. Você viu que o tema é não perca a oportunidade. Mas o pecado está sempre nos rodeando, buscando uma brecha para que a gente possa ali cair. Sansão come do mel, Sansão prova do proibido, Sansão toca no cadáver, Sansão vai nas vinhas, Sansão toca na uva, Sansão sente o cheiro do proibido. Você já viu alguém que tentou se desviar do pecado? Você já viu alguém que pegou uma latinha de cerveja gelada e olha para ela e diz assim: ai, como está gelada, não, eu não quero, vai doer. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém que vai para um quarto com uma mulher que não é sua, olha para aquela mulher e diz: Jesus, me ajuda a sair daqui. Você já viu alguém? O proibido sempre nos atrai. Deus, na sua infinita bondade, cria o mundo, coloca dois seres humanos dentro de um jardim e diz: vocês dois são os dois únicos seres humanos de todo o planeta. Papai do céu vai só ali e vem já. E nós sabemos o que aconteceu. A desobediência gera morte. A desobediência gera o pecado. Sansão come do mel, come do proibido, dá para o seu pai. Sansão agora casa com essa mulher. Faz uma festa como a de costume dos jovens da sua época. Quantos dias era uma festa? Diga 7. 7 dias. Eu casei, quando eu casei, a minha festa era para durar 4 horas e quase que eu não aguento de dinheiro. Imagine uma festa de 7 dias, né? Quase que eu não aguentava. Mas é o costume deles. Faz a festa como de costume. Agora tem um diferencial na cultura judaica. A nossa geração, aqui no Brasil, tá? Abre um parênteses. Aqui no Brasil, hoje em dia, pastor, os jovens nem casam mais, né? Nem casam. Aí já se conhece, já vão logo coisar, né? Você sabe. E já passa a viver junto.
Quando casa, às vezes já casa até, a bichinha já está até buchudinha, né? Na cultura judaica, são 7 dias de festa, e o noivo só vai se desposar com a noiva, só vai conhecer a noiva no 7º dia. Você sabia disso? Depois de casado, só vão para o quarto, para a recâmara, no 7º dia. Então, Sansão casa, tem todo aquele processo, tem a festa, e no 7º dia, quando ele vai, o pai da moça deu a moça para outro. Olha que coisa linda. Você já pensou, você gasta um monte de dinheiro numa festa de 7 dias, aí no dia de conhecer a sua esposa, o pai dela deu ela para outro. Sansão agora vai se revoltar. E no ato de revolta, Sansão vai até as portas da cidade e com as mãos ele arranca as portas da cidade. Eu não estou falando da porta de uma casa, eu estou falando da porta da cidade. Que cidade? Diga Gaza. Da cidade de Gaza, ele arranca essa porta com as mãos e ele vai andar com essa porta 65 quilômetros. Os irmãos que dirigem devem ter uma noção do que é 65 quilômetros, né? Dá mais ou menos até o Alvorada, pastor? Olha aí. 65 quilômetros com um portão na cabeça. Agora, o bom é que esse portão, meus irmãos, era maneiro. Eu sempre tenho cuidado de pesquisar tudo. Pesava só 3.000 quilos. 3.000 quilos, com um portão na cabeça, andou 65 quilômetros. E o bom é que a Bíblia diz que ainda era subida, que ele estava subindo na montanha para jogar o portão lá de cima. Para que tudo isso? Tem gente que abusa do que Deus dá, né? E tem gente que queria ter menos um donzinho pequenininho assim. Ai, Jesus, me usa. E tem gente que Deus dá e abusa. Arranca o portão. Aquela moça morre depois. Sansão agora vai pegar, diga comigo, 300 raposas. Como é que ele fez isso? Você já tentou pegar uma galinha? Você sabia que a raposa é um animal que morde também? Né? Como é que ele pegou 300? E o interessante é que a Bíblia diz que ele pega uma, pega a outra, amarra a cauda de uma na outra. Legal, amarrou duas. Falta 298 raposas. E essas não correram não, ele ficava paradinha lá para ele amarrar, ainda colocou um tição para incendiar toda a seara dos filisteus. É por isso que eu disse que tem coisa na Bíblia que só a gente lendo e crendo. Sansão pega 300 raposas, queima toda a produção de trigo dos filisteus. Gera um atrito. E agora Sansão vai pegar, outra coisa difícil de acreditar também, mas eu creio. Sansão vai pegar um osso, diga osso. Um osso do queixo de um jumento, uma queixada de jumento. E com esse osso, Sansão vai matar 1.000 filisteus. Talvez a gente lendo, a gente pensa assim, fez a fila, mata um, vem o outro, o próximo. Matou o outro, vem o outro, quem é o próximo? Mas não, irmãos, eram todos de uma vez. Todos de uma vez. Como é que ele fez isso? Não existe uma explicação lógica. Mas existe uma explicação pela fé. O Espírito se apossava de Sansão de tal forma que ele criava uma força descomunal. Você sabia que Sansão foi o único dos juízes que nunca criou um exército? Porque Sansão sozinho, ele já era um exército. Sansão sozinho, ele já era um tanque de guerra. Mata 1.000 filisteus. Depois disso, Sansão agora vai de novo se relacionar agora com uma prostituta, diz a Bíblia. E depois disso, Sansão vai para o seu terceiro relacionamento, que é o que todo mundo conhece.
Sansão casa com quem? Diga, Dalila. Isso, essa todo mundo conhece, né? Sansão casa com Dalila. Mas percebam, antes de eu começar a pregar, Sansão perdeu ou jogou fora todas as oportunidades. Você já se imaginou o local de Sansão? Eu no lugar dele, eu tinha sido um melhor dos juízes, eu tinha julgado o povo, eu tinha feito assim, sim ou não? Sansão desfez tudo que Deus disse para ele fazer. Jogou fora todas as oportunidades que tinham sido outorgadas a ele. Sansão, perceba que Sansão não sabia construir nada, mas sempre destruiu tudo. Sansão era um gigante por fora, mas sempre foi um anão por dentro. Sansão foi chamado para liderar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão nasceu para brilhar, inclusive o nome Sansão quer dizer pequeno sol. Nasceu para brilhar, mas sempre viveu em trevas. Sansão sabia bem usar os músculos, mas nunca usou bem o cérebro. Sansão possuía muita força, mas pouca sabedoria. Nasceu para ser um herói, mas Sansão morreu como um palhaço. Sansão arrancou as portas de uma cidade, mas nunca abriu as portas para a libertação do seu povo. Sansão colocou fogo na seara dos filisteus, mas nunca conseguiu incendiar o seu próprio coração. Sansão acreditava que a sua força vinha dele mesmo, e ele não sabia que a sua força era a sua fraqueza. Posso começar a pregar? Juízes capítulo 16, se nós formos ler do 18 em diante, eu só li a parte B do versículo 20. Se for ler do 18 em diante, você vai ver que Dalila casa com Sansão. Pense num casamento maravilhoso. Ele mente para ela mente para ele engana ela engana ele. Era um casamento maravilhoso. Cheio de engano, cheio de trapaça, cheio de enrolada. E os filisteus tinham oferecido a Dalila um valor em prata, para ela entregar o segredo de Sansão. E ela vai questionando, e no versículo de número 18 do capítulo 16, você vai ver que ela consegue que Sansão revele o segredo. No versículo 18, você vai ver que ela chama um homem dos filisteus, e este vai cortar suas 7 tranças. Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem? Eu sempre pego vocês. Quem cortou o cabelo de Sansão foi um homem filisteu. Dalila chamou o homem. Por que as pessoas falam Dalila? Porque os desenhos doutrinam a gente. Os filmes ensinam de uma forma errada, mas está escrito na Bíblia. Versículo 18, depois você lê. Ela chama um homem, este homem vai cortar os cabelos de Sansão. Mas percebam que Sansão agora está deitado no colo de Dalila. E a Bíblia diz que este homem corta suas 7 tranças e ela vai tentar acordar Sansão. Ela tenta, em algumas traduções vai estar escrito, ela subjuga-o, tenta subjugá-lo para cortar, para que ele acordasse. E vai, balança ele. Será que Sansão só estava cansado? Alguém corta 7 tranças de um cabelo que cresceu desde a infância, com um instrumento rústico. Naquele tempo não tinha tesoura, não tinha barbeiro. Eu acredito que foi com a faca. E Sansão não acordou. Por que Sansão não acordou? Porque provavelmente Sansão estava bêbado. Aquele que lá atrás estava lá nas vinhas sentindo o cheiro do proibido, agora estava embriagado com o vinho. E a Bíblia diz que Dalila subjuga Sansão até que ele acorda
E Dalila diz: os filisteus vêm sobre ti, e ele diz: sairei contra ele como das outras vezes, ou como dantes, dependendo da sua tradução. E aí vem o texto mais triste da Bíblia, depois de Gênesis 3. Mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, já se tinha retirado dele. Deus, na sua infinita bondade, vai adiando, vai postergando. O nome disso se chama longanimidade. Deus é longânimo, não só para com Sansão, mas para comigo e para contigo, porque Deus vem postergando o castigo, Deus vai nos dando chances, e a gente vai pecando, a gente vai desagradando, a gente vai entristecendo o Espírito Santo de Deus, ao ponto que vai chegar o dia que o Espírito vai se retirar. Sansão acreditava que a sua força era dele. Sansão nem sentiu que o Espírito se retirou dele. Nem sentia mais a presença do Espírito. O meu evangelista leu Isaías 59. O versículo 2 vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Quanto mais nós vamos nos aprofundando no pecado, quanto mais nós vamos nos aprofundando na mentira, quanto mais nós vamos nos enganando, nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos afastando o Espírito Santo de perto de nós. Sansão agora se levanta: eu vou sair como dantes, vou sair e vou vencer como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado dele. Para a gente partir para a conclusão, senão o pastor não me chama mais. Sansão agora é preso. Quando Sansão é preso, o que é a primeira coisa que o inimigo faz com ele? Diga: fura seus olhos. Furou a fonte de tudo que tinha levado ele até aquelas circunstâncias. Primeira coisa que acontece quando Sansão é preso, o inimigo fura seus olhos. Sansão agora vai ser preso, vai ser substituído, aliás, na verdade, vai substituir alguns animais puxando uma moinha. Depois, aqueles homens querem se divertir com Sansão. Levam Sansão até o templo de Dagon. Ali estão 3.000 dos príncipes dos filisteus. E agora eles vão zombar de Sansão. Ali, Sansão é envergonhado. O nome de Deus é desonrado. E Sansão é humilhado diante de todos. Sansão agora chama algum dos jovens que ali estavam e pede que conduza ele até as colunas centrais. Quando ele chega nas colunas centrais, ele ora mais uma vez a Deus. Ele pede que mais uma vez, somente dessa vez, Deus pudesse usá-lo de novo. Jó, o nosso irmão Jó, ele foi bem assertivo quando ele diz no seu capítulo 42 que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se Deus te escolheu, você pode passar a vida toda perdendo a oportunidade, mas Deus vai te usar no momento oportuno para cumprir o plano e o propósito que Ele tem. Nem que para isso você cumpra o plano, cumpra o propósito e morra. Que foi o que aconteceu com Sansão. Sansão agora derruba as colunas. A Bíblia vai nos dizer que Sansão matou mais gente com a sua morte do que com a sua vida. Sansão morre, mas cumpre o plano de Deus na vida dele. Amém? Para a gente concluir, a fraqueza de Sansão era a sua força. Perceba,
Sansão morreu de braços abertos pedindo a morte dos seus inimigos. Jesus morreu de braços abertos pedindo para que Deus perdoasse seus inimigos. A Bíblia vai dizer que com a morte de Sansão gerou muitas mortes. E a Bíblia vai nos dizer que com a morte de Jesus gerou muitas vidas e vida em abundância. 2 minutos e eu concluo. Um jovem tinha acabado de sair do seminário teológico. Esse jovem, naquele afã de pregar a palavra, naquela euforia do primeiro amor, formou um grupo de outros jovens para evangelizar pela madrugada, para levar agasalho, para levar leite quente, para levar pão para os andarilhos e para aqueles que estavam em condição de rua. E certa noite eles chegaram em uma certa localidade e se dividiram. E este jovem foi até uma cabanazinha de lona com papelão. E ele botou a cabeça, viu que tinha alguém lá dentro e ele disse: moço. E aquele moço disse: entre. E ele entrou naquela cabaninha e ele disse que só cabia eles dois sentados e bem apertadinho. Ele disse que dentro daquela cabaninha o mau cheiro de urina com bebida se misturava naquele ambiente. Um ambiente escuro, úmido. E ele disse que olhou para aquele homem, um homem que aparentava 60, 50 anos, mas que tinha entre 50 e 60 anos, mas aparentava 70 a 80 anos. Com o rosto sofrido, o cabelo grande se misturava com a barba. E ele disse: moço, eu trouxe leite e pão para o senhor. E ele deu o leite e o pão para aquele homem. E ele disse que tinha feito um sermão que demorava 5 minutos só para ler, que ele intitulou como o plano da salvação. E ele começou a conversar com aquele homem, e ele observou que o homem estava com o leite e com o pão na mão, mas não estava comendo. E ele disse: coma, o senhor deve estar com fome. E ele disse: não, filho, eu preciso lhe ouvir falar. E ele disse: não, mas pode comer. Aí o homem diz: eu não posso comer sem antes que dar graças. Aí aquele jovem disse: pois feche os olhos que eu vou orar. E aquele homem disse: não, essa noite eu vou orar. E aquele jovem disse: nunca vi uma oração tão linda quanto aquela. O português bem conjugado, os adjetivos atribuídos a Deus de uma forma grandiosa. Aquele homem começa a orar e o ambiente se enche da glória de Deus. E aquele homem começa: sabe o Deus, cujo céu é o trono, cuja terra é os cabelos dos vossos pés, cuja infinita bondade se estende de geração a geração. E aquele homem vai orando, e quando ele percebe, os dois estão abraçados, chorando, chorando, chorando. E ele fica assustado e ele diz: quem é o Senhor? E aquele homem vai dizer: filho, era uma sexta-feira, nós estávamos saindo do trabalho, e os meus amigos me chamaram para um bar, e eles disseram: eu sei que você não bebe, mas nós estamos que você está triste, vem com a gente, só para você sentir o cheiro. E aquele homem foi. E eles lá conversando, alguém colocou bebida no copo dele, e ele foi bebendo, foi bebendo, foi bebendo, e quando ele viu, ele acordou no outro dia, no fundo de uma casa era um prostíbulo, acordou meio que ressaqueado, meio desnorteado, e quando ele acordou, a única voz que ele ouvia, a única coisa que ele conseguia entender era: caiu. Caiu. E aquele cidadão, naquele momento, lembrou que ele era casado, que ele era pai de 3 filhos, que ele era funcionário público federal,
e que ele era presbítero da Assembleia de Deus. A vergonha tomou conta dele. E a única coisa que ele conseguia ouvir era sussurros no ouvido dizendo: caiu, caiu, caiu. Ele pegou o resto do dinheiro que tinha sobrado no seu bolso e foi embora. E no caminho, na BR, tentou se jogar na frente de alguns caminhões, mas não conseguiu. Comprou uma passagem e foi embora. E ele disse: já faz 3 anos que eu estou aqui. Talvez a minha esposa, meus filhos pensem que eu morri. E ele disse: filho, você me ajuda? E aquele jovem ficou meio que sem chão, no afã da sua inexperiência. E ele disse: o senhor precisa se reconciliar com Jesus. Aí aquele jovem: eu preciso de um tempo, eu vou voltar. E aquele jovem gastou 3 dias. No 3º dia, aquele jovem voltou lá com uma Kombi, para levar aquele homem para uma clínica, para pudesse tratar dele, para que ele não fosse entregue em casa como um lixo. Mas quando ele chegou naquela manhã, chegou na cabaninha, ele bateu: moço, moço, não saiu ninguém. E tinha alguns andarilhos e ele perguntou: vocês sabem onde está aquele moço que estava aqui? E eles disseram: nessa manhã ele amanheceu morto. Foi levado como indigente pelo IML. E aquele jovem saiu dali, foi para trás de algumas árvores que tinha na praça, e ele disse que esmurrava aquelas árvores, chorou, gritou, berrou, porque não conseguiu ajudar um soldado ferido. E ficou mal durante todo aquele dia. E naquela madrugada, o Espírito de Deus veio até aquele jovem e disse: filho, nunca perca oportunidades. Nunca perca a oportunidade de falar do meu amor para ninguém. Não perca a oportunidade. E aquele jovem, se sentindo culpado, o Espírito disse para ele: não fique assim. Não tome para si aquilo que não te pertence. E ele diz mais uma coisa para aquele jovem: mas não se preocupe, quando você chegar aqui na eternidade, eu te apresento o teu amigo que já está aqui comigo.